Magnífico dia, amados, que o amor e o direcionamento do Pai nos capacite neste dia. Amados, Paulo mostrará neste capítulo os motivos de não vivermos mais na prática do pecado. Ao passarmos pelo batismo, declaramos publicamente a todos, aos céus e à terra, que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Antes éramos escravos do pecado e do diabo, mas agora somos escravos da justiça e vivemos para Deus. Mesmo sendo justificados pela fé, não podemos viver do pecado como antigamente. Recebemos Jesus como Senhor e Salvador e nos declaramos mortos para essa vida pecaminosa. Amém. Paulo está mostrando a importância do sacrifício da cruz no nosso relacionamento com o Pai. Estávamos antes em guerra com Deus, mas agora temos paz, graças a Jesus e seu sacrifício. Paulo fala sobre a importância dessa atitude e do amor de Deus, exatamente quando andávamos perdidos em nossos pecados. Vamos à leitura e compreensão de Romanos, capítulo 6. Libertos do poder do pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo algum. Nós que éramos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como um instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Súditos da justiça pela graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo algum. Não sabeis que vós, a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a quem fostes entregue. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois quem assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estava livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Capítulo de fortes reflexões no dia de hoje, né, amados?
Mesmo sendo justificados pela fé, não podemos servir ao pecado. Se recebemos Jesus como Senhor e Salvador, declaramos estar mortos para o pecado. Esse é o significado do batismo: é a morte para os pecados do mundo e o renascimento para a vida em Cristo. Sempre lutaremos contra os desejos da carne e contra o pecado, mas como filhos de Deus, nós regozijamos na santificação diária e naquilo que agrada ao nosso Pai, deixando de lado o que a natureza contaminada pelo pecado sempre vai nos sugerir. Sejamos fortes e corajosos. Guardemos o nosso coração. Eu te convido agora a orar comigo em agradecimento dessa palavra maravilhosa e entregando também o nosso dia. Pai amado, graça te damos, pois tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, que palavra maravilhosa. Está queimando aqui dentro. E o meu desejo é que queime também em cada coraçãozinho que escute essa palavra. Que eles entendam, Senhor, aqueles que ainda não te pertencem, que abram suas mentes, suas lentes e seu coração e percebam que é só servindo a Ti, é só escolhendo a Ti que eles terão o bom, o perfeito e o agradável da Tua vontade, Senhor. Para aqueles que ainda dormem, Senhor, que eles se conscientizem que ainda há tempo. Para aqueles que já são libertos, para aqueles que já caminham na Tua palavra, Pai. Que a cada dia o desejo pelo Teu conhecimento e por aplicar o que Tua palavra manda seja infinitamente maior. Pai, que eles entendam que não basta apenas só aceitar a Ti, temos que praticar diariamente. A Tua sabedoria só vem até nós através do Espírito Santo quando nós a buscamos. E quanto mais estudamos a Tua palavra, mais o Espírito Santo se faz presente em nossas vidas, nos capacitando, nos direcionando e nos permitindo fazer tudo de acordo com a aprovação e vontade do Senhor. Pai, eu te entrego cada coraçãozinho que aqui está presente, cada família, Pai. Que o Senhor entre com providências em todas as áreas da vida, seja espiritual, emocional, profissional, familiar. Pai, que teus filhos amados possam acessar a Ti com amor, independente da situação que estão vivendo. Eu peço e agradeço em nome do amado Jesus. Amém. Amados, que apliquemos diariamente o que nos doutrina a palavra. Você, cristão, deixa Deus agir sobre você. Aplique em seu dia o que Deus fala diariamente no seu coração. Você que me ouve e ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, te digo que ainda há tempo. Deus tem planos e propósitos para seus filhos amados. Viva uma vida plena, realizando a vontade do Criador, acessando através do amor e da pureza o bom e o perfeito e o agradável de Deus. Seja luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.